Fala galera, aqui é o Henrique do IndicaCast e vamos para mais um episódio incrível com convidados ilustres e nossos hosts. Sim. Bernardo? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bernardo Lopes do Indica Filmes. E dinossauros existiram? Fala galera do IndicaCast, IndicaCasters, Rafael Figueiredo. Hoje episódio super especial e cheio de curiosidades pré-históricas. Rafael sempre o mesmo modelo de apresentação, né? Sempre. Apresente-se, Bruno. Fala pessoal, eu sou o Bruno Borsoni, eu sou biólogo de formação, sou paleontólogo e para mim é uma honra poder estar aqui. E, bom, hoje eu vou quebrar alguns paradigmas aí de infância de vocês, hein? Hoje a gente vai mudar algumas ideias. Expectativas lá no alto. Boa. Posso começar ou não? Comece? Não, eu queria falar uma curiosidade. Oi, o cara já... Você não é convidado não, Bruno. E ele que vai falar curiosidade. Não, uma curiosidade legal, assim. Né? Sabe aqueles testezinhos de Instagram, não sei o que? De Instagram não, de Facebook. Você é um T-Rex. Não, eu fiz. Daí eu falei, nossa, eu vou ser um viking brabão, não sei o quê. E sabe quem eu era? Um diplodoco. Um quê? Um diplodocus. Mas por que você virou um dinossauro ao invés de um viking? Que teste era esse? Não, era o que você era na vida passada. Esse era o teste. Você era um dinossauro. Era um diplodocus. Mas é um dinossauro bem legal. Eu não sabia nem que era dinossauro. Mas era um grandão, né? Qual dinossauro é esse? Ele pode explicar melhor pra você. O diplodocus, ele era um dinossauro pescoçudo, sabe? Aqueles dinossauros, né, pescoçudos. A gente tem dois grandes grupos de dinossauros, são os herbívoros e os carnívoros, né, basicamente assim. Mas ele era um dinossauro herbívoro e pescoçudo, muito provavelmente do Jurássico. A gente pode falar sobre as eras geológicas. Mas mais ou menos aí, pode pôr 200, 180 milhões de anos passado, talvez. Mas não era o que aparece em Jurassic Park? Esse mesmo. Lá? É esse? Esse mesmo. Ah, tá, eles parecem O bonzinhos. Diplodocus, na verdade, é o do filme Dinossauro, da Disney. Nossa, Ah, esse filme sim, é clássico O demais. do É da nossa Jurassic Park infância. não é o Brontossauro? É o Brachiosauro, tem o Brachiosauro, Aham. tem o Brontossauro também, e tem os Titanossauros. Uhum. Os Titanossauros, particularmente, eu gosto mais, que eles são brasileiros. Dinossauros, Sim. eu gosto. Parece nome mas- de Pokémon. Vamos começar do começo, então. Peraí. De onde veio a sua vontade de ser paleontólogo? Porque assim, Então. toda criança já teve essa vontade. Você perseguiu esse sonho, né? Então, teve um picote aí no meio do caminho, né? Porque foi o seguinte, eu sempre gostei de dinossauro, sempre gostei de criança, sempre gostei de muito desenho de dinossauro, sempre gostei de Jurassic Park, do filme do dinossauro, mas depois eu cresci e aí sumiu a vontade, sabe? Quando não fica mais aquela criança insistente de 8 anos, sabe o Tiranossauro Rex, sabe o Triceratops? Então, tipo, essa vontade ela sumiu um pouco. Aí depois, eu no colegial eu decidi fazer biologia, né? Fiz ciências biológicas, e no meio da faculdade, no segundo ano da faculdade, eu conheci um meu professor de paleontologia, e aí, sabe quando volta tudo? Eu estudei em Uberaba, né? Eu fiz a Federal do Triângulo Mineiro, e Uberaba é uma cidade rica em fósseis, então lá tem muito dinossauro, tem muita paleontologia, a cidade respira paleontologia. E aí lá eu me encontrei, assim, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quero continuar com os dinos. E aí daí não parei mais, né? Eu continuei e tô até hoje na O Bernardo falou, Seu é uma professor- profissão dos sonhos, né? Todo mundo, Nossa, é muito quando era lindo. criança, já sonhou um dia Ó, em ser mas- paleontólogo. Se vocês repararam, ele levantou uma bola legal. Ele falou que fez biologia e aí no segundo ano teve paleontologia. Não tem graduação na área? Não Como existe. Que é isso? Fala pra gente. Não Em existe. paleontologia não tem? Não existe. Inclusive, tá uma tramitação para que a profissão de paleontólogo seja regulamentada. A profissão paleontólogo, ela não existe ainda. Caramba, eu não sabia disso. Não existe. Inclusive, Também não sabia. tem até uma portaria para as pessoas votarem, para ser votado, né? Votem aí, hein? Sim, pra Deixa no link aí que a regulamentar. gente põe lá. Que... Vamos Beleza, divulgar vamos também. deixar. Mas... E- pode falar, Bruno. E aí você tem que, né, como você consegue se tornar um paleontólogo? Não existe a graduação. Você não consegue entrar numa universidade, numa faculdade de paleontologia. Você tem que ou fazer biologia ou fazer geologia. Uma das duas. Dentro dessas duas áreas, você tem a paleontologia. A paleontologia ela é uma interface entre a biologia com a geologia. E aí, se você quiser mesmo ser paleontólogo, você tem que ter uma pós-graduação. Especificamente um mestrado e legal. um doutorado, Caramba. para você de fato ser considerado um paleontólogo. Que é o que você tá fazendo hoje. Hoje eu faço mestrado. Que legal. Eu tô no meu segundo ano de mestrado. Tô aí já
mais Nossa, da qual que é? eu não metade. sabia disso, Tua cara. pesquisa já na área de... Já na área de paleontologia. Sobre o que é essa... Então. muito técnico ou dá pra... Dá pra ir. Eu não estudo dinossauro. Já pra quebrar. então... Já pra quebrar. Vai jantar, Bruno. Eu não trabalho com dinossauro. É. Mas é porque vocês vão entender. A gente vai falar sobre isso. Dinossauro não é toda a paleontologia. Ah, tá. Existem muitas coisas. Essa era a minha próxima pergunta. Além dos dinossauros na paleontologia. Eu trabalho com crocodilos. Então, Show. e a paleontologia, você pode basicamente fazer tudo que você quiser, mas é tudo envolvendo anatomia. É morfologia corporal do bicho envolvendo esqueleto. Então, eu trabalho com evolução. A minha pós-graduação ela é em biologia evolutiva. Então, eu estudo basicamente Darwin, envolvendo crocodilos fósseis. Eu estudo algumas espécies de crocodilos fósseis, são 4, e eu estudo o mecanismo de substituição dentária desse grupo. Eram crocodilos herbívoros, então eram crocodilos que comiam plantas. Eles não existem mais, é um grupo completamente extinto. Completamente extinto, que é do Cretáceo, então eles têm mais ou menos 90 milhões de anos. E não tem nenhuma relação. O grupo todo foi extinto. E eles, por eles terem dentes com uma morfologia muito particular, é interessante estudar como eles trocavam de dente. Então, a minha pós-graduação ela é voltada para entender esse mecanismo evolutivo que esses animais, esses organismos usavam para trocar de dente. E eles eram gigantes também? Esses... Não eram grandes. Não eram grandes. Os crocodilos, existe um grupo, assim como o grupo dinossauro é um grupo, então quando a gente fala dinossauro, a gente pensa em um grupo, né? Em um animal. Quando a gente fala crocodilo, é um outro grupo. Aí, esse grupo, você tem morfologias variadas. Nessa época, os mamíferos não existiam como eles existem hoje. Né? Então, basicamente, eram organismos muito pequenos, que viviam em tocas por conta do ambiente ser muito hostil. Então, esses crocodilos eram os que ocupavam o nicho dos mamíferos. Então, basicamente, onde você vê mamífero hoje, tinha crocodilo no Cretáceo. Caramba. Obrigado, Então- meteoro, né? Obrigado, meteoro. Porque... Não, mas eles eram Senão a gente não tá herbívoros. aqui. E esses eram herbívoros e pequenos. Aham. Mas você tinha carnívoros gigantescos. Tem jacaré, por exemplo, que a cabeça dele tem 2 metros. É o tamanho dessa mesa, a cabeça Caralho, do bicho. Eu falei do meteoro porque se não fosse meteoro, o dinossauro não seriam extintos e a gente não ia ter evoluído. Então ele tinha O falado mundo, que... originalmente, são dos dinossauros, cara. Sim. Ainda é. Nós somos o apocalipse dos Ainda? dinossauros. Ainda é. Ah, é? Ainda é dos dinossauros. Ele tinha falado... Explique-se, Bruno. Como assim? Como assim? É um filme? O que a gente vai... A gente tem que delimitar algumas coisas aqui. O que é um dinossauro? Né, exatamente. Uma galinha. Agora eu vou Para de roubar minha piada. destruir algumas coisas aqui. Dinossauro, não existe dinossauro que nada, tá? Nem que voa. A não ser... Pera, o quê? O Os quê? marinhos, então, é mentira? Não é que é mentira, não é dinossauro. Aquilo não é dinossauro. Não, mas pera. Calma. E o monstro do Lago Ness? Não, aquele que voa cabeçudo lá, É um pterossauro. mas existiu. Existiu. Não é dinossauro? Não é Mas dinossauro. ele tinha penas, né? Mentira. Não, esse não. Esse Tá não. no Parque dos Dinossauros, como que não é dinossauro? Então. Steven Ô, Spielberg. Bruno, explica aí. Explica aí. O que é? Como a gente vai delimitar isso? Dinossauro é basicamente todo aquele grupo de réptil que viveu no passado e que andavam na Terra. Eles tinham que ser terrestres. E eles têm algumas características anatômicas que a gente vai chamar de característica de dinossauro. Quais são essas características? Como reconhecer um dinossauro? Você está no campo de paleontologia, você encontrou um organismo quase completo, mas você não sabe o que é. Você tem algumas características anatômicas que você vai olhar para ele e falar, isso aqui é um dinossauro. Andar sobre os dedos. Então, um organismo que anda sobre os dedos, tipo cavalo. Aham. Cavalo, gato, cachorro, todos esses organismos, eles andam sobre os dedos. Mas eles não são dinossauros, tá? Então, eles andam na pontinha dos dedos. A gente anda com o pé todo, né? Com a planta do pé. E andar sobre os dedos. Pena é uma característica que a gente pode chamar de exclusiva de dinossauro. O pescoço em formato de S também. Então, o pescocinho em S é uma característica de dinossauro. E o formato da bacia. Então, essas são as características de dinossauro. Se você pegar mosasauro, vocês lembram do mosasauro? O Jurassic World. Qual que é? O Jurassic World é o mais recente, né? Esses 2 mais recentes. Aquele bichão que pula na água, meio SeaWorld. Que sabe? então, Sabe? dinossauro é Aquele gigantão. bicho.
Aquilo é um mosasauro, aquilo não é um dinossauro. Mosasauro. É. Uhum. Tá. Aquilo não é um dinossauro. Aquilo é um... Ele é um réptil marinho, muito mais aparentado com os lagartos e cobras e serpentes do que com o dinossauro, por exemplo. Nossa, Que cara, merda. que incrível. Mas ele era daquele tamanho? Não. Essa é uma outra mentira do filme. Maior ou menor? Ele era bem menor. Nossa. Bem menor. Aquele do Caralho. filme dá pra estimar em uns 200 metros, sei lá. de- É, bem grande. É, o tamanho do Comprimento. Megalodon. Se eu assim, não me mais ou engano... menos. Não, Não? também não. Megalodon é bem menor. Megalodon também não é dinossauro, né? Megalodon era um tubarão é. Menor? O Megalodon? bem Maior. menor. Menor? Bem ah, menor. tá, o do filme. Ah, Do que o mosasauro devia ter, acho que o maior, se eu não me engano, tem 18 metros de comprimento. porra, é grande, mas É não grande, é aquilo. mas né? não Então, é Não é? nada estrondoso. E o Megalodon, pô, fica aí na faixa dos 13, talvez. Putz, nossa, É os grande, filmes- os filmes muito enganam maior do que um tanta tubarão gente, né? branco, Aham. né? Muito maior do que um tubarão, mas nada... Uau, É extraordinário daquele jeito. extraordinário. Então não tem dinossauro marinho. Não tem dinossauro marinho. Cara, que loucura, porque assim, eu sempre fiquei nos filmes fascinado e sempre pesquisei ao pesquisar sobre curiosidades de dinossauros. Os que mais me despertavam eram justamente Os os marinhos. que não Mas- são, portanto, mas eram as criaturas que eu achava É só uma mais nomenclatura. Eles Hum. não deixam de existir por conta então, disso. mas Eles então- ainda existem, são muito legais, mas eles não são dinossauros. Então, É. o período, não sei como dizer isso assim, período em que os dinossauros estiveram aqui, eles não estiveram só entre dinossauros. Não. Tinha todo tipo de organismo, todo tipo de organismo. vida, entre loucura. planta. As plantas não eram como eram hoje, né? Inclusive, é uma problemática muito interessante trazida pelo Jurassic Park no filme. Não sei se vocês lembram, o Triceratops passava mal, né? E a... Lembrei. Como ela chama? A loira, eu esqueci o nome dela. Ah, não vou lembrar o nome dos personagens, também não. não lembro. Mas eu sei quem é a A principal. paleontóloga, que ela é Sim. paleobotânica, isso é muito legal também, colocaram uma paleobotânica no filme, que é uma pessoa que trabalha com paleontologia de plantas, fósseis de plantas, Nossa, meu. sabe? Então, é o Aham. Alan Grant, né, Aham. que é o paleontólogo master lá, e ele trabalha com dinossauros carnívoros, ele trabalha com Velociraptor, e é ela que trabalha com botânica. E tem uma parte no filme que o Triceratops, ele tá deitado, tá todo lá, quase morrendo, e ninguém sabe por quê. Aí ela vai e ela percebe que ele tá com algumas feridas na boca. E ela fala, isso é causado por tal planta. Aí eles pegam a planta e falam, exatamente, essa planta não existia no período Cretáceo. Uhum. Então ele comeu a planta, passou mal porque a planta não existia naquela época. É, Caralho. era outro organismo. Então né? essa é uma inserção do filme, assim, muito legal, muito interessante, que E é da outra paleontologia real. Aham. E outra coisa que você falou agora, que é do período Cretáceo, a nomenclatura de Jurassic Park tá errada também, né? Tá errada. Não é Jurassic, Tá teria errado. que ser Cretáceo Park. É isso, Cretáceo Park. O grupo, a época dos dinossauros, o planeta todo, né, a idade do planeta, ele tem uma escala, que é a escala de tempo geológico. Essa escala ela é dividida em milhões de anos, bilhões de anos, né? Desde a origem até os dias atuais. A época que existiram os dinossauros é uma época que a gente chama de Mesozoica. Essa era mesozoica, ela é dividida em 3 períodos. Sendo o mais antigo deles o Cretáceo, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Então, o Cretáceo é o mais próximo da gente, Uhum. que ele terminou há 65 milhões de anos. Ah, Pouquinho tempo. É só um pouquinho Rafael tava de tempo, vivo nessa hein? época. Né? É, Já. tava não. E por exemplo, dos carnívoros. Todo mundo fala do Tiranossauro Rex e tal. Mas tem pelos documentários que eu já vi, existiam dinossauros carnívoros maiores do que o Tiranossauro Rex e mais bravos, assim, mais Tinham fortes. alguns. É porque o Tiranossauro Rex ele tem toda aquela estética estadunidense, É, né? super Então, simbólico, né? eles não existem fora dos Estados Unidos. Uhum. Então, Ah, é? Ah, é? De lá? Inclusive, ele é de lá. Falam que acharam um fóssil no Brasil era um dos carnívoros mais ferozes lá. É o espinossauro, Espinossauro? talvez. O espinossauro é aquele que tem aquela vela nas costas. aham. Sei que... Que é do Nossa, 3, ele Jurassic abre Park 3. assim, aham. É muito legal isso. É o clássico do Jurassic Uhum. Park 3. Ele era maior do que o Tiranossauro Rex. Uhum. Ele era maior, mas... Ele era maior. O problema do Tiranossauro Rex é que ele era muito, assim, parrudo. Uhum. Então acabava que ele era um predador de topo de cadeia muito competitivo. Uhum. Então, provavelmente, não sei se eles se trombaram em algum momento. Aham. Uhum. Não tô me lembrando exatamente da data deles, Uhum. né? Mas
muito provavelmente o Tiranossauro Rex faria uma chacina com E ele. o Carnossauro? O Carnotauro... Cara, esse dinossauro é maravilhoso, porque ele existe no Brasil. Existe? É, Não sabia. Calma. Carnossauro... É o Carnotauro. Uhum. Tem um outro grupo de dinossauro carnívoro que era aqui da América do Sul, Uhum. que inclusive aparece no Jurassic World. É aquele que tem os chifrinhos. chifre, Ele parece Ah, o Tiranossauro sim. Rex, Aham. mas ele tem uns chifrinhos na Aham. cabeça. Uhum. Ele pertence a um grupo que chama Abelisaurus. E ele parece o Tiranossauro Rex, só que ele é aqui da América do Sul. A Argentina tem muito desse bicho. E aqui no Brasil a gente tem também. Uhum. Ele era um carnívoro, não tão grande, bem pequenininho. Na verdade, comparado com o Tiranossauro Rex, podia chegar a uns 5, 6 metros de comprimento. Uhum. Então, Bitelo, assim. por 3 de altura. Então era um Uhum. bichinho Sei. Razoável. grande Causa e um estrago. causa um estraguinho. E muito carnívoro. Aham. Muito carnívoro. Uhum. Mas assim, ele era o equivalente aí do Tiranossauro Rex aqui pro Brasil, Sei. talvez. Uhum. E a maior parte deles era carnívoro ou era herbívoro? Você tem uma diversificação muito grande. Não dá pra apontar. assim. Não, acho que eu não consigo É. estimar, assim, pô, tinha mais carnívoro, tinha mais herbívoro. São dois grupos muito diversos. São... Que loucura. É que os filmes construíram com o tempo assim um imaginário super simbólico, né? É. Eu, por exemplo, em 15, 20 minutos de podcast, o Bruno já Acabou comigo já. E... Vou processar Eu já tô o chorando, Steven já. Spielberg. Exato, meu. Mas, cara, uma coisa que eu gosto muito do primeiro filme. Hum. É o primeiro. Ele traz discussões que, na época, estavam sendo discutidas na paleontologia mundial e era tratada como doideira, como loucura, que não... O cara que fala isso aí é Lunático. louco, E eles estavam sabe? certos. E eles estavam certos. Não, Não, entre 1 milhão de aspas, mas Aham. estavam certos. Aquela questão, não sei se vocês se lembram da cena. Pô, eu gosto muito de Jurassic Park. E eu tava reassistindo esses dias, pô, muito bom. E a primeira parte que eles chegam no parque, que ela tá com a folha assim na mão, aí ela vê que, pô, essa folha aqui não existe mais. Uhum. E aí ele vê aquele titanossauro levantando e pegando a folha no topo da árvore e caindo. E aí ele começa a explicar. Naquela cena ele mostra não é uma manada, né? Mas um grupo desses dinossauros pescoçudos Uhum. andando juntos. Sim. Aham. Isso, na paleontologia, era muito discutido, a questão comportamental desse grupo. Uhum. Porque até o filme é de 93, até mais ou menos nessa década, o pessoal representava esses dinossauros dentro d'água. Assim, um pouco mais pra trás, dentro d'água. Por quê? Porque ele era um animal muito pesado. Não conseguiram Então sustentar. a galera pensava, pô, esse bicho era muito grande. Então se pensar, eles tinham 25 metros de comprimento. Pra mais. mano. Eles andavam e derrubavam as Pra árvores. mais. assim, ó. O argentinossauro, que é o maior dinossauro do planeta, né, do universo. Argentino. Dinossauro no planeta Terra. Ele chama argentinossauro e ele podia chegar a 50 metros de comprimento. Cara, 50? 50 metros de Mano, comprimento. é meio quarteirão, velho. Tem o nome... Desculpa a É porque ele foi ignorância, descoberto no Brasil. Por isso que tem esse nome. Ele é da Argentina. Ele é da Argentina. Nossa, o Bernardo é bobo. Ainda não tem o Brasilotitã. Não tem. Mas Não tem. no Brasil tem Ou algum tem, acho que tem, sim. específico do Brasil, assim? A gente tem um dinossauro brasileiro? Pelessauro. Tem, inclusive em Uberaba, tem o maior dinossauro brasileiro, que é um titanossauro, também é um dinossauro pescoçudo, que chama Uberaba Titã. Ô, louco, a Titã. Uberaba Titã. Essas classificações, o nome, não é etimológica que fala, não sei como, ou pode ser também, enfim. Sempre se coloca primeiro o nome do local em quem Não. nada a ver? Não, cara, É- meio que assim, freestyle. Quem encontrou É decide? freestyle, Aham. basicamente. Ah. Quem encontrou não, é quem descreveu. Ah, tá. Porque Uhum. pra você encontrar uma espécie nova, o que acontece, né? Vamos lá. Como começa a paleontologia? É isso, explica pra Exato. gente. A Encontrei, gente posso vai- colocar o nome de Jairzinho Dinossauro? Não posso, né? Teoricamente pode, né? A comunidade vai achar ruim com você? Provavelmente. Mas você pode, se você descreveu. O que acontece? A gente faz expedições, né? Uhum. Campo, que nem no Jurassic Park. Na cena que eles estão lá encontrando aquele dinossauro, eu acho que aquele... É um Velociraptor, né? Que até que ele mostra a garra dele toda, né? Arqueada, assim. Aquilo ali é muito mais parecido com a arqueologia do que com a paleontologia real. Uhum. A arqueologia, ela lida mais com parte ligada com cultura humana. Então, você vai ver muito mais cerâmica, ponta de flecha, resto de fogueira. Então, é muito mais ligada com a parte humana e cultural, Uhum. né? Mais histórica.
A paleontologia não. A paleontologia vai lidar com a parte mais animal, mais antiga também. A arqueologia é mais recente, por isso que o Indiana Jones é Eu diferente. ia até te perguntar se o seu professor lá que te inspirou era o Indiana Jones, mas Não não. tinha nada a ver, ele é todo punk, ele é todo Good Riddance, tem camisa do Good Riddance, tatuagem e tal, ele é todo punk. Não tem nada a ver Arqueólogo, com o né? O Indiana Jones. Indiana Jones era arqueólogo, nada a O ver. Indiana Jones era arqueólogo. Tá. Tem nada. Coletinho, chapeuzinho e tal. Aham. Tem o estereótipo da paleontologia também, que é bem parecido, mas Não tem nada a ver. não tem nada a ver. É. Mas aí a paleontologia ela é um pouco mais bruta Uhum. que isso. Então, não tem pincelzinho no campo, sabe? Assim, às vezes tem, quando é um negócio muito delicado, mas é marreta de 12 quilos, basicamente. Aí a gente vai até o local, a gente sabe, mais ou menos, as rochas indicam aonde tem fósseis. Um tipo específico de rocha indica onde tem fóssil. Então a gente vai lá buscar, pô, aquele lugar provavelmente tem fóssil. Já foi encontrado, não sei o que, tem resto, vamos lá ver se tem mais. Achou o fóssil. Beleza? Coleta, leva pro laboratório. Aí no laboratório você vai preparar esse fóssil e tentar descobrir o que que é. Uhum. Então, pela característica anatômica, você descobre o que que é. Aí você tem o processo. Beleza, é uma coisa nova que ninguém nunca viu na vida. É um crânio de dinossauro novo. Vou descrever. Aí você vai lá, né, começa a pesquisar, ler artigo. Aí se descreve. Ah, o nariz dele é desse jeito, o dente dele é desse jeito, o buraco do olho dele é triangular, é quadriculado, sei lá. É do jeito que você tá vendo ali. Então você descreveu, aí você dá um nome. Você descobre mais ou menos, pelas características, ele se assemelha mais ao grupo dos abelissauros ou ao grupo dos tiranossauros. Uhum. Pelas características anatômicas. Ah, ele é um tiranossauro. Então, aí você dá o nome que você quiser. Ainda bem que o Bernardo não é um paleontólogo, senão ia ter um Jairzinho. Mas, ó, tem um Thanos. Tem o Thanos? Tem o Thanos. Thanos. Ele é um abelissauro. Ele é um Ah, abelissauro. mas Thanos é nome... mas é recente. Forte, É, recente, nome forte. acho que 2018, 19. Nossa, deve bem ser. recente. Sim. Mas tem muito a ser descoberto ainda, você acha? Muito. Muita coisa. Porque você pegar, por exemplo, a Argentina é muito fácil de encontrar fósseis. Por quê? É deserto. A parte que tem muito fóssil é deserto. Uhum. Então você vê o fóssil, você anda pisando nos fósseis. Você consegue Caramba. pegar na mão assim, Cara, que legal. tranquilamente. No Brasil a gente tem um problema. Um problema não, né? Porque isso é uma coisa muito boa. Uhum. Mas é cheio de mata. Tem muita floresta no Brasil. Então você não vê os afloramentos. Você não vê. A gente chama de afloramento o local que tem fóssil. Você não vê, porque tá coberto de vegetação. sim. Ou se não tá coberto de vegetação, tem gado. Porque é fazenda, então tem grama, tem pastagem, você não consegue ver. Cara, mas que assim, show. Que assim, muita a coisa. impressão que eu tinha, não desmerecendo de forma alguma, mas é que era absoluto acaso você encontrar um. E não, você falou que as rochas indicam, dão uma... Como que é isso? Pode ser acaso. É. O acaso, ele permanece, assim, em volta dos paleontólogos. Mas é meio manjado também. Por exemplo, Uberaba, tem um lugar que você nem pode construir casa, assim, sem que alguém vá lá ver antes, sabe? Você tem que ter uma autorização da prefeitura, a prefeitura falando, não, a gente fez a avaliação aqui do solo, você não tem fóssil não, pode construir. Caramba, Aí você cara, constrói. que legal. Inclusive, em Uberaba teve um prédio que estava sendo construído. Vocês já foram para Uberaba? Já. Sabe o Praça Shopping? Ah, eu não entrei lá, eu só tipo passei. Tem um shopping lá que do lado estavam construindo um condomínio de prédio. 2 fósseis quase completos de tiranossauro. Caramba. O bicho inteiro lá, E velho. aí, como é que faz? Inteiro. Aí vai lá, coleta, né? Ah, mas o cara encontrou, liga pra quem? Então, existe Liga pro Bruno. Liga pro Geralmente Jairzinho. ou liga pra prefeitura, por exemplo, a prefeitura de Uberaba já tá toda... Eles Preparada, sabem né? disso, né? Preparada Então, pra- recebeu uma ligação, os caras não vão achar que é trote. Pô, realmente tem chance disso acontecer. Então, eles já encaminham muito provavelmente pra universidade pra... Lá em Uberaba tem um centro de pesquisas paleontológicas, que é da onde é o meu laboratório que eu me formei. Então, basicamente, vai tudo pra lá. Mas as pessoas acham que a obra pode ficar embargada, pode dar problema na construção. E na paleontologia não é tão assim, não. Eles... encontrei um fóssil. Primeiro que ele não é seu. Ele é da União. Eu ia te perguntar agora. É igual petróleo, então. É igual petróleo. Tá. É a mesma legislação. É, porque é petróleo, né? Dinossauro é petróleo.
Dinossauro não é petróleo. Não é? Não é Então o cara tá ligando dinossauro. tudo. Alguém está Eu levando vou uma acabar com surra tudo. hoje. Cara, não é petróleo? Não. Não, volta então antes que o dinossauro não é seu, depois a gente vai pro petróleo. Então. Tá, o dinossauro, tudo que tá abaixo no solo, ele pertence à União, ele é bem da União. Aham. Então você encontrou um fóssil, ele não é seu, ele é do Estado. Se eu achasse, eu não ia revelar pra ninguém. A galera faz muito isso. Deixar em carro. cima da... vantagem se você não revelasse pra ninguém. Não, eu revelo pros meus amigos. eu ia fazer- Não pra União. Eu ia fazer um Só museu ele na minha sabe. casa, É. um museu. Olha aqui, ó. E ele não quer saber o que é. Eu chamava o Bruno, eu chamo o Bruno, mas você vai dedar, Bruno? Ai, é complicado, Tem né? que falar assim, né? Dever ético. É complicado, É, né? dever ético. Mas aí, como ele não é seu, você tem que informar para a União, Uhum. porque alguém vai lá, coleta esse fóssil e ele é possível de ser estudado e é possível de estar na ciência, né? Fazer ciência com Sim. aquele achado. Então a galera vai lá e informa. A galera geralmente não faz isso. A galera não informa. Eles Tem isso mesmo. a galera acha, principalmente dente, pô, uma coisa muito Aham. legal, dente. Uhum. Né? Então os caras pegam dente, Claro. escondem, Faz um colarzinho. e a gente nunca sabe. Só que isso, infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo É. de situação, Aham. né? Uhum. Faz parte, são ossos do ofício. Literalmente. E, Isso é boa. então a galera esconde. Aí quando eles falam, quando eles avisam, o pessoal vai lá, coleta, põe no caminhão, leva pra universidade. Uhum. Pô, parceiro, continua sua obra aí. Ah, Realmente, legal. no máximo, Interferência. um mês, dependendo da Aham. quantidade de fóssil que tem no lugar. Então, Sim. assim, essa parte... Agora voltando Não, do. mas encontrar. Não é que você encontra, normalmente é difícil identificar o que é o fóssil, né? Eu tava lendo uma notícia que os caras descobriram depois de 50 anos que o fóssil que tava lá não era do que eles achavam que era. Era tipo, era uma costela. Eles achavam que era uma costela de um dinossauro, montavam o dinossauro Aham. e descobriram que era a mandíbula de um outro. Isso sabe? acontece Caramba. muito, Aham. isso acontece muito. Quer dizer, tipo, você encontra um negócio desse e você fala, pô, tem um dente. Aí você vai ver se tem, sei lá, o rabo. Aham. a bunda. Não é? Uma garra, garra, é um cachorro. A pontinha do perdeu um rabo. cotoquinho. Isso acontece muito. E é por isso que a gente fala que a gente tem que entregar as coisas pra universidade. Porque, por exemplo, já aconteceu de estar na universidade, tá dentro de uma gaveta, que todo mundo fala, não, é isso. E aí a galera, tipo assim, deixa lá, é isso aí. É isso aí. Aí chega alguém que leu um trabalho, sei lá, publicado em 1820 e fala, caramba, eu acho que isso é outra coisa. E aí ele pega e realmente e publica um estudo, assim, que muda algo muito importante, sabe? Que da Então hora. isso acontece muito, 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 muito. Tá sempre em evolução, né? Tá isso. sempre evolução. Nunca é batido o martelo. Uhum. E por que dinossauro não é o petróleo? É porque o petróleo, ele é geralmente formado em próximos de áreas lacustres, próximos à água. Uhum. Então, o que é uma bacia petrográfica, uma bacia onde tem petróleo, muito antigamente já foi um lago. Uhum. E lago não tem dinossauro, né? Você vai na praia, por exemplo, você não vê muitas aves na praia, apesar de ver, mas ave morta, quantas você vê? Você não vê muita. Você vê mais algas, você vê micro-organismos, esse tipo de material que você vê. Então, o petróleo, ele é majoritariamente composto de algas e bactérias que morreram e não sofreram uma decomposição como todos os organismos da superfície. Uhum. Não que ele não tenha dinossauro, tá? Pode ter, pode ter. Mas é uma porcentagem Nossa, pequena. Mas é. E eu tava lendo uma curiosidade justamente nesse sentido, assim, vocês teriam a função, ou a profissão, tem uma função econômica também relevante, justamente por isso, porque vocês conseguiriam, ao identificar e encontrar os fósseis, encontrar também, nada a ver então. Não é, totalmente. A galera fala que você quer ser paleontólogo e quer ganhar dinheiro, você vai trabalhar com petróleo. Ah, é? É, porque Uhum. basicamente é uma área da geologia. Ah. E você tem... Aí a gente entra naquela questão, paleontologia é muito mais que dinossauro. Você Uhum. tem a parte de micropaleontologia. Então você consegue identificar, cara, pólen, Nossa. sabe? Nossa. Pólen fossilizado. Nossa. Estruturas microscópicas. E essas estruturas microscópicas, elas têm um potencial de mostrar pra gente aonde que tem uma bacia. Então, por exemplo, uma bacia petrográfica, ela tem determinados microfósseis que são catalogáveis. Então, por exemplo, você sabe que ali tem aquele microfóssil, então ali vai ter petróleo, pode furar. Aí a galera vai lá, fala Da pra hora. Petrobras, fala pra Shell, Você ó, vê? aqui tem, pode perfurar. Cara, É, eles mas- vão construindo esse imaginário de que é tudo acaso ou sorte. Não, entendeu? E é tudo tem muita premeditado. ciência por detrás. Puta, que show. E... Ô, Bruno. Ah,
É que eu ia voltar na pergunta que você tinha falado de fóssil. Como um dinossauro vira um fóssil? E o que é um fóssil? Isso é uma pergunta maneira. Bom, fóssil, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser ou um vestígio ou um resto. Então, o que isso significa? Se puder diferenciar, pelo amor de Deus. Literalmente o nome da palavra, vestígio. O que é um vestígio? É o indício de que algum organismo vivo esteve ali. Então, são pegadas, marcas de arranhão, mordidas, né? Pegada é o mais clássico. Então, você tem fósseis de pegadas. O dinossauro foi lá, pisou num lugar que estava mole, estava com barro. Aquilo nunca saiu dali e virou uma rocha. Né? Porque para virar um fóssil, você tem que transformar aquilo numa rocha. Ele passa por um processo, que é uma palavra difícil, chama fóssil-diagênese. Então, diagênese é formação, né? Gênese é formação. E fóssil, transformar em fóssil. Então, o organismo, por exemplo, ele morre. Né? Para ser um resto, ele tem que morrer. Primeiro, não existe fóssil vivo. Tá? Então, fóssil vivo. Não, tem que morrer. Então, morreu. Aí ele fica exposto na superfície. Para ele se tornar um fóssil, sim, é uma coisa que é o acaso. É muito difícil virar um fóssil é algo muito difícil. Então, o que acontece? Ele morreu na superfície. Para ele virar um fóssil, ele tem que ser soterrado o mais rápido possível. Então, ele tem que ter morrido num lugar que o solo tem que ser areia. E quanto mais fina essa areia, melhor. Então, beleza, ele morreu num local de areia e foi soterrado. Depois que ele foi soterrado, vai acontecer um processo. Tem vários tipos de fossilização, mas talvez o mais comum seja a permineralização. O que é isso? E a substituição. Os minerais que estão naquele solo, eles vão penetrar nesse osso, né, que ficou, e vão substituir tudo aquilo que era orgânico por mineral. Então, o fóssil, ele é um material que foi substituído. Então, ali você tem uma rocha. Ele vira uma rocha. E ele só acompanha o contorno ali do animal para... Pode ser o contorno ou pode ser o osso todo. Ele completa. Então, se você pegar um fóssil, por exemplo, de um osso da perna, por exemplo, ele tem exatamente o formato de um fêmur. Ele era daquele jeito. Só que ele vira uma pedra. Só que ele é uma pedra. Então o fóssil não tem vestígios biológicos do animal. Não. Você não conseguiria, então, arrancar e clonar um... Não consegui. Ou seja, Jurassic Park não, também... Não chega aí. Não chega aí, por favor. Por exemplo, se você fosse no Polo Norte lá, encontrasse não ia ser um fóssil, né? Você encontrasse um dinossauro congelado lá. Que teve o caso do mamute, né? O mamute. Mas aí é legal, porque o mamute, ele é mais recente. Pois é. Pra vocês terem uma noção, o mamute conviveu com o ser humano. Pois é, era uma fonte de Era alimento, uma fonte né? de proteína coisa, de ser humano. Principalmente, existe aí a possibilidade da gente ter extinguido esse grupo. Assim como as preguiças gigantes. Pela caça? Pela Cara, caça. isso é verdade, mano. Preguiça gigante, mano. Tem preguiça de 3 metros, não é? Elas tinham... 5. Cara, é muito bizarro isso. Nossa, os caras E assim, muito matavam uma recente, cara. Assim, existe talvez a possibilidade de elas terem existido há 12 mil anos no passado. Então, assim, Rafael já era adolescente. Eu vi recentemente uma matéria que eles estão estudando a proteína da carne da carne não, né? Uma proteína do mamute que dá o gosto na carne. Sim. E eles querem fazer fizeram uma almôndega, né? Uma almôndega de mamute. Sério? Eu tenho uma história muito legal. Que me contaram, tá? Eu não vi. Foi o meu orientador. O meu orientador de Uberaba já tinha me contado essa história. E o meu orientador agora que... É porque assim, é uma linhagem, aparentemente. Esse meu orientador de Uberaba me orientou e ele foi orientado pelo meu orientador de hoje. Caramba! Então assim, ele me passou pra ele. Falou, vai lá estuda com ele. E os dois me contaram essa história sem saber que um tinha me contado. Então assim... A chance de ser verdadeiro. Ser verdadeiro é grande. Existem congressos, né, da paleontologia, onde a galera se apresenta, vai apresentar os trabalhos e tudo mais. E existiu um congresso, se não me engano, um congresso mundial de paleontologia, lá pra Sibéria, mais perto, assim, foi na Europa, ou na Eurásia, assim, mais ou menos, eu não lembro o local onde foi. Só que teve um jantar nesse congresso e foi servido sopa de mamute. Que encontraram um mamute congelado na Sibéria e, ele tava congelado a muitos graus abaixo de zero. Então ele tava muito preservado.
E era um mamute mesmo. E a galera achou e falaram, pô, vamos fazer um ensopado para essa galera? Fizeram um ensopado, a galera comeu sopa de mamute. E aí, tipo assim, a galera, todo mundo achava que era balela. Até que acharam o cardápio desse congresso e tava lá escrito sopa de mamute. Se não me engano, foi na Rússia. Então, mas isso- na Rússia, na Rússia tá explicado. Mas isso não é legal? Pô, aparentemente, pra época, Ah, faz muito tempo Ah, isso. tá. Faz muito tempo. Eu não sei exatamente. Pô, o bicho extinto, mano. Morto, os caras fazem uma sopa, velho. Cara, Faz E sopa assim, pra nós. quer fazer. Caralho, Vai rolar, Estado né? humano e tudo. Mas essa coisa também simbólica da convivência dos humanos com esses bichos, criaturas, enfim. Eu lembro quando... Porque assim, nossa época de criança, a gente crescia assistindo os desenhos, os filmes, e aí tinha dinossauro com criança, com... né? Com Homens Aí- das Cavernas, né? Uhum. Aí eu lembro quando eu comecei, assim, a ter aula de história e geografia, que aí a professora falou assim, então, os humanos nunca conviveram com os dinossauros. Eu falei, quê? Como assim? Convivi, professor. Eu falei, como assim e tal? Mas eles vão criando tudo esse simbólico, né? Esse Os imaginário, Flintstones que fizeram coisa. isso, Sim, né? É, sim, então. Os também. Flintstones fizeram isso. Mas não, zero chance da gente ter Uhum. convivido com dinossauros. Foram extintos há 65 milhões de anos. Aham. O que extinguiu eles de fato foi a queda do meteoro. Uhum. Mas pra vocês terem uma ideia do quanto a gente tá distante dos dinossauros, a origem dos dinossauros é mais distante da extinção deles do que a extinção dos dinossauros pra hoje. Caralho. Puta merda. Entendeu? Cara, Ah, eles Eles dominaram o dominaram mundo por muito muito tempo. tempo. É. Muito tempo. A gente não tá nem 1% aí Não. no mundo desde quando Se a gente comparado colocar com eles. a origem da Terra e hoje, num calendário, Uhum. hoje, os dias de hoje, aí sei lá, até do surgimento do ser humano até hoje, dá 1, 2, assim, acho que talvez 5 segundos. Nossa. Caralho. Cara, isso é que estuda, assim, darwinismo, né? Você disse Sim. sobre teoria da evolução e tal. Não tivessem sido extintos daquela maneira, teriam sido de outras? Toda a espécie tá... Não sei Teria se é a espécie que fala... Tá destinada à extinção? Como Eles que é já isso? estavam em declínio. Uhum. A gente chama de declínio. Por quê? Exatamente pela questão do Jurassic Park, das plantas. Uhum. Porque praticamente todos os dinossauros herbívoros, eles comiam um tipo de planta. Vocês vão lembrar da escola. Lembra das pteridófitas? Aham. Lembram disso? Brioche. Angiospermas, gimnospermas. Eles comiam gimnospermas. Uhum. Então, são plantas que não têm flor nem fruto. Hum. Então, isso, elas existiam, dominavam, né, até o Cretáceo, né, que seria mais ou menos ali 80, 90 milhões de anos no passado. Ali começaram a surgir as primeiras plantas com flor e fruto. Os herbívoros paravam de comer, porque eles não reconheciam muito bem. Então, ali o ambiente já estava selecionando Uhum. aqueles organismos que talvez estariam mais aptos, né? Organismos não, né? Aquelas espécies mais aptas para continuar a sobrevivência. Com isso, tem eventos de extinção em massa. Então, a população de dinossauros herbívoros já estava em decadência. Uhum. Com isso, você entra em desequilíbrio O ecológico. carnívoro não tem Aham. que O comer. carnívoro não tem o que comer. E eles estavam em declínio também. Nesse meio tempo, o meteoro cai. Nossa, Com o veio meteoro- pra fechar a conta É. só, né? Cara, e assim, Caramba. parece que é lei de Murphy, sabe? Porque ele cai num lugar que é ali na península de Yucatán, no México. Uhum. E ali era um lugar que tinha muito depósito de giz. De enxofre. Enxofre jogado na atmosfera, porque o meteoro cai, ele tem 10 quilômetros de tamanho. Nossa. É um meteoro muito grande. Puta merda. Esse enxofre jogado na atmosfera, bom, vocês sabem o que acontece, acho que hoje acontece isso. Chuva ácida. Aham. Só que é chuva ácida no planeta inteiro. Então acabou com as plantas. Então, mais uma vez, eles não tinham o que comer. E a atmosfera inteira fica escura. Uhum. E ativa vulcão, terremoto no planeta inteirinho. Nossa. Então, os bichos, assim, eles se ferraram. É, fora a temperatura, né? Fora a temperatura. Porque como encobriu tudo, ficou gelado. Ficou gelado pra Mas caramba. não é do dia pro outro, né? Não, Eu demorou. sempre tive essa dúvida assim, como Essa é uma que eles pergunta sofreram muito? Sofreram muito. Eles sofreram por cerca de abraçaram em 10 família. mil anos. 10 mil 10 anos. mil anos? 10 mil anos? Depois que o meteoro É. caiu, Até até a o extinção último completa. morrer ali, foi 10 mil anos. 10 mil anos.
Mas aí, novamente, não foi completa, né? Ah, Um tá. grupo de dinossauros sobreviveu, que é um grupo de dinossauros carnívoro. Lago Ness, o monstro Que Lago de- Ness, né? Mas você lembra que eu falei? O quê? Não é Ah, mais. é verdade. Não é então, dinossauro, Maria. tá, então o Lago E Ness essa é é... uma parte muito legal. Bernardo não que tá é, atento ao é episódio. pseudociência. Ah, não, É tô brincando, tô pseudociência. brincando. Mas existe uma parte que chama criptozoologia. Vocês procurem. É pseudociência, não tem nada a verdade. É Uhum. tudo mentira. Mas que assim, o monstro do Lago Ness era um dinossauro que sobreviveu e aí ficou morando no lago pra É a sempre. história que conta. E é isso. A mesma coisa com o Yeti nos Estados Aham, Unidos. sei. E tem uma história muito legal. Hum. Já volto a falar das aves. Mas vocês já ouviram falar do Mapiguari? Não. Não, é Mapiguari. uma lenda brasileira. Que é um bicho gigante, cheio de pelo, que tem os olhos na barriga e a boca na barriga. Já ouvi Os olhos e falar. a boca na barriga. Ah. Grande chance dessa história ter sido inventada porque algum povo originário ali, alguém dos povos originários, viu uma preguiça gigante. Caramba. Então, Nossa, assim, é verdade. grande chance. De ter sido, assim, uma das últimas Aham. que tava ali rondando na área da Amazônia, né, que hoje é a Amazônia. Alguém viu e falou, cara, eu vi um bicho gigante de pelo com os olhos e a boca na barriga. E aí virou a história do Mapiguari. Mas a Muito legal preguiça isso, gigante nossa. foi extinta há quanto tempo? É que foge um pouco da minha área. Mais recente, mas uns 12, 10 mil anos. Ah, muito recente, Muito então. recente. Muito recente. Mas, voltando nos dinossauros, esse grupo de dinossauros que sobrevive, ele dá origem às aves. Então é verdade. É verdade. A galinha é um Eu É um disse dinossauro. antes do podcast. Eu A disse. galinha é um dinossauro. E ela tem todas as características que eu falei no começo. Ela anda sobre os pés, ou sobre os dedos. Ela tem o pescoço em formato de S e ela tem o formato da bacia específico de dinossauro. E corre E atrás tem, da gente. e tem pé. E tem Isso pé. é Corre Eles atrás são da bravas, gente. são bravas. São bravas. Mas não é só a galinha, não. É todas as aves. As aves. Todas, Ô, todas. ô, Bruno, também voltando naquele assunto lá dos caras querer reviver algum desses animais, eu li recentemente também, acho que foi semana passada, retrasada, que eles querem trazer o Dodô de volta. Sim. Você acha Meu que tio? é possível? Você acha que é possível trazer algum animal de volta à vida? Jogador Alguma... aposentado. Do jeito do Jurassic Park, não. Hum. Né? O filme do Jurassic Park, ele é bem, assim, característico nessa parte. Encontraram um inseto que Sugou o suga sangue. sangue de um dinossauro. Primeiro, já tem um problema de cara ali. Aquele inseto que eles usam pro filme não é hematófago. Ele não se alimenta de sangue. Uhum. Ele se alimenta de seiva. Por que você chamou esse cara? Ele tá destruindo tudo. Caramba. Falei que eu ia destruir a infância de todo Caramba, mundo aqui cara. hoje. Ele não é hematófago. E segundo, o tempo de vida dos dinossauros do filme são completamente diferentes. Ele tem ali, você tem animais, por exemplo, o Tiranossauro Rex, que viveu no Jurássico, e você tem, sei lá, o Velociraptor, que é um dinossauro típico do Cretáceo. Uhum. Como que o mesmo inseto Ia ter- sugou o sangue do Jurássico e do Cretáceo estão separados há 100 milhões de anos. Uhum. Nossa. Mas ele coisa. tá Entendeu? envolto naquele, não sei se ambar, essa É, no resina, âmbar. né? Aquilo é Aquilo possível. é possível e você acha... No Brasil não tem. Tem o âmbar ele tem como comprar âmbar. Uhum. Tá? É realmente seiva fossilizada. Uhum. Aquilo é um fóssil. Uhum. Só que alguns âmbares fora do Brasil, principalmente, se eu não me engano, em Marrocos, tem bastante. Se eu não me engano, é do filme, é Marrocos. Não é Marrocos, não, é Costa Rica. Uhum. Você tem como o bichinho tá lá dentro. Existe aquilo. O bichinho lá dentro. Caralho. O insetinho lá dentro. Não só inseto. Tem lagartixa também, já vi. Pedaço de dinossauro. Cauda de dinossauro com pena fossilizada dentro da resina. Cara, fala das penas, por vamos falar das favor. Isso eu ia levantar esse assunto. Nossa. Tem pena ou não tem pena? É, Tem pena. Tem, Tem eles tinham pena. Tinham pena. O Velociraptor do filme é completamente diferente. Uhum. Aquele Velociraptor ele Era uma galinha gigante. todos tinham era um penas. pavão. Pavão. Sabe um pavão? Aham. O Velociraptor era muito mais parecido com um pavão do que com o Velociraptor do filme. Nossa. E eles tinham penas, assim, penas na região do braço, assim mesmo. Uhum. Porque o voo, a evolução do voo é uma coisa muito legal. Porque a asa, ela não foi feita pra voar. Ela foi feita pra planar. Porque a asa, ela não foi feita pra nada, né? Ela surgiu e aí, por conta do ambiente ali, foi selecionada. Mas eles passavam a caçar, Uhum. então eles corriam atrás de outros bichos que eles estavam predando. E eles passavam a fazer um movimento de arco.
com a mão. Em algum momento, o bichinho que eles estavam caçando voou e eles bateram e planaram. Então, para competir, para conseguir continuar comendo esses organismos que voavam, os que conseguiam voar permaneciam vivos. Comer, conseguiam se comer, produziam, passavam os genes. passavam a característica para frente. E assim surgiu o voo. Muito provavelmente dentro do grupo dos Velociraptors. Nossa, Meu Deus. E pena, né? A pena ela tem que existir. Diferentemente dos pterossauros. Os pterossauros não tinham penas. Eles tinham uma pele Igual morcego. igual ao morcego. aquela... Igual ao morcego. Aquela Membrana, parece aquela uma pele membrana. fina, assim. É uma pele bem fininha. Inclusive, os pterossauros são os organismos... Eles são répteis voadores. Uhum. Da mesma forma que tem réptil marinho, você tem réptil que voa. Nossa. Eles têm um ancestral lá atrás, em comum com os dinossauros. Mas que não era dinossauro. Uhum. Então, assim, são 3 Sei. grupos diferentes que tiveram uma mesma origem. Uhum. E o pterossauro, ele foi o organismo que teve a melhor adaptação para voo que já existiu na biologia. Tanto porque eles eram muito leves, ossos de 2 metros de envergadura, asas de 2 metros de envergadura, com 1 milímetro de espessura. Nossa. Puta que pariu. Então, assim, ossos extremamente resistentes. Parece uma pipa. Pera, mas Parece uma pipa. a asa dele tem 2 metros, então ele era gigantesco. Não, o Quetzalcoatl, acho que é o Tá nome. inventando esse nome. Pesquisa aí o tamanho do bicho. Tá falando Se eu não me engano, ele Pokémon tinha qualquer. 13 metros de altura. 13? O bicho voava 13 assim, ó. voava? O bicho era gigantesco. É um 13 Boeing. metros de altura, velho. Inclusive, É tem um um Boeing. Boeing. Como que ele chamava? Quetzalcoatl. Maior pipa do mundo. Procura aí. Cara, que loucura. E esse bicho, assim, tem uma série muito legal na Apple TV, que vale muito a quê? pena ver. Chama Mundo Jura... Não. E agora, hein? Esqueci o 12 nome. Dá metros pra de procurar. envergadura. Isso, 12 metros de envergadura. Caralho, velho. Mas pesava Gigante. só 200 quilos. Olha isso. Pouquíssimo pro tamanho Olha dele. o tamanho dele. E eles tinham, assim, umas inserções no crânio que eram... Não tinha osso, Uhum. sabe? Era um buraco no crânio pra ficar leve. Nossa. Tanto que Nossa. alguns aviões são projetados imitando a anatomia desse bicho. Ah, que da Tá hora. vendo? Isso é uma parte da paleontologia muito legal, que a galera usa as características animais da natureza, de adaptação, pra construir estrutura. Uhum. O bicho... Show de Eles voavam naturalmente, então tem que copiar pra... Como que vocês lidam com o tempo, assim, na paleontologia? Por exemplo, encontrou um fóssil, aí fez a análise, ele tem tantos milhões. Primeira pergunta, assim, como que vocês Como a sabem? gente sabe. De tantos milhões de anos e tal. E quando fala de evolução, parece que quando vocês falam, parece que foi assim, de um dia pro De um outro, dia pro o bicho viu o outro voando e Aham. voou junto. Não, são milhões de anos, São né? milhões de anos. Como que vocês... Bom, o tempo, questão de delimitação do tempo na paleontologia. Hum. Tem 2 formas. Tem a exata, que a gente consegue bater o martelo, mas aí ela é feita com isótopos radioativos. Então, por exemplo, você encontrou uma rocha. Isso é mais da geologia do que exatamente da paleontologia. É algo meio adaptado ali. Datação relativa e a datação... Esqueci o nome agora, mas é uma datação exata. Então, você vai pegar uma rocha. Essa rocha, quando ela foi feita, ela tem elementos, né, da tabela periódica. E alguns desses elementos, eles têm a meia-vida. Vocês lembram do que é meia-vida? Sim. É o tempo, né, de que um elemento químico demora para perder metade da Sei. massa. Igual remédio. Igual remédio. Então, tipo assim... Anabolizante, né? Esse tempo, ele é mensurável. A gente consegue saber o quanto tempo ele demora para perder a meia-vida e ele vira outro elemento. Então, por exemplo, o carbono 14 e o carbono 12, que eles são os mais conhecidos, eu acho, é o tempo, a meia-vida dele é o tempo que ele demora de carbono 14 para carbono 12. Então, ele tem aí, se eu não me engano, acho que é alguns 1000 anos, uns milhares de anos. Então, isso é muito pouco para delimitar um fóssil do Cretáceo que tem 65 milhões. Né? Então, a gente tem que usar outros elementos. Que no caso, se eu não me engano, é o... Nossa, é o urânio. Urânio. O urânio, ele tem uma radioatividade, o tempo de meia-vida dele é muito maior. É medido na casa de milhões de anos. Então, você encontrou, eu não lembro o número exatamente, mas o urânio 237. E aí depois o urânio 235, você sabe que aquele tempo passou. Nossa, que legal. Cara. Entendeu? Então aí você sabe Foda. a datação Sim, exata daquela rocha. Só que aí você não precisa fazer isso para tudo. Porque você consegue datar um afloramento. Você consegue datar uma bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar, por exemplo, datada do Cretáceo Superior, 65 milhões de anos. Tudo que você encontrar nela
dificilmente vai ser uma datação diferente daquilo. Então você consegue ter a datação relativa. Então por isso que a gente sabe que os Velociraptors, eles são do Cretáceo. Porque eles foram encontrados em rochas do Cretáceo. É aquelas camadas Cara, que a gente que vê, né? Essas camadas. Não sei quantos anos, você encontrou Você um encon- fóssil nesse isso. nível. Quanto mais pra baixo, mais antigo. Aí você não precisa datar Da- o fóssil. Exato. E datar é muito caro. Cara, que É muito foda. caro. Muito caro. E assim, não dá porque não tem... Por exemplo, você pegar os dinossauros, eles não têm mais carbono. Carbono é uma estrutura orgânica. A gente tem carbono. Então, quando você morre, demora pouco tempo em comparação, por exemplo, com o urânio, para se perder na natureza. Quando a gente pega, então, esses dinossauros, eles não têm mais carbono. Mas agora, mamute tem, Que é mais recente. que é mais recente. Mamute tem colágeno. É. Nossa. A galera já achou em caverna na Argentina pele de preguiça gigante. A gente sabe a cor do bicho, Caramba. sabe? Inclusive, a cor é uma coisa muito legal na paleontologia. Então, A cor? A cor. voltando rapidinho pra pena. O Tiranossauro Rex tinha pena? Provavelmente tinha pena. Tinha? Provavelmente tinha pena. Ele é do grupo, inclusive, que deu origem às aves. Dos carnívoros. Galinhas gigantes. Ainda dá tempo de ser paleontólogo. Então, Vamos, dá Cara, tempo. muito Sempre legal dá isso. tempo. cara, outra coisa. E o som deles? Aliás, eles tinham, pelo que li, Bruno vai confirmar, eles tinham as sensações, os sentidos muito mais apurados do que o filme retrata. Tem a visão também, né, É. no filme, que eles falam, fica parado que não É. te come. É, Os caras falaram que nada a ver. Se você ficasse parado aí, que é isso. Fica parado. Essas... Você fica aí buscando. As questões comportamentais, elas são um problema. Porque, assim, é muito difícil estimar. Muito difícil. É. Sim. Já é difícil de estimar macho e fêmea. Porque, trazendo para o mundo atual, como que a gente diferencia macho e fêmea de um passarinho? Pela cor. Ah, é pela É, cor? é Nem, pela cor. nem sabia disso. Pela cor. Geralmente... Pelas partes íntimas. Então, não, dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Cadê o piu-piu do Pelo piu-piu? Bilal. Você olha, ele tem. Se não, Despreparo, meu Deus. Vai. você olha a cor do bichinho, né, da ave. Se ela é mais vistosa, se ela é mais colorida, muito provavelmente ela é um macho. Se ela é mais apagadinha, ela é uma fêmea. Por quê? Porque o macho tem um comportamento de cortejo. Ele vai chegar na fêmea, a fêmea vai escolher o macho que é mais vistoso, né? Isso é uma característica que chama dimorfismo sexual. Isso, se você pegar um canarinho, o macho do canarinho é aquele amarelaço. Ele é muito amarelo. E a fêmea, ela é aquela mais marronzinha. Só que se você pegar o esqueleto dos dois, é exatamente a mesma coisa. Caramba. É o mesmo bicho. Só que aí você pensa, beleza, é fácil delimitar qual que é um canarinho macho, qual que é uma fêmea. E o dinossauro, que a gente nunca viu. Cara, A gente só tem o esqueleto do bicho. Então, o que acaba acontecendo na paleontologia? São taxados como duas espécies diferentes. Então, a morfologia é um pouquinho diferente, outra espécie. Então, esse é um problema comportamental. Como que o macho se comportava em relação à fêmea. Aí a questão da visão, dos sentidos, é algo estimado. Assim, não tem como bater o martelo. Vocês vão começar a perceber que na paleontologia, nada a gente vai bater então, o martelo com exato. muita certeza. Nem juntando movimento, cacos, então, né? se corria, se andava. O movimento é legal porque é biomecânica. Aí Aí consegue tem como chegar. medir. Aham. Inclusive Nossa, coisas da da hora. engenharia dá pra usar muito legal. Muito legal. Análise de elementos finitos, por exemplo, usado na engenharia civil. Você consegue medir o peso, por exemplo, de uma estrutura. Quanto você pode pôr de peso em cima de uma estrutura que ela vai aguentar. Dá pra fazer isso com fóssil. Você consegue ver as regiões de estresse, por exemplo, numa mandíbula. Eu vou começar a trabalhar com algo parecido com isso com os dentes dos meus crocodilos. Vamos colocar essa análise de elementos finitos, vamos fazer essa análise para ver o quanto de estresse o dente aguentava fazer assim, ou fazer assim, ou se ele puxava, porque aí ele, dependendo da força que a gente colocar, ele quebra, né? Entendi. No próprio software. E, por exemplo, já foi achado pena de dinossauro, assim, por exemplo, Já. do Tiranossauro Rex. Desse não. Desse tamanho é uma pena. Né? Desse Não. não. Mas, por exemplo, vocês sabem a cor de alguns dinossauros? A cor é um problema também. Cor, então, você ia falar da cor. Cor é um Fala. problema. Da mesma forma como estimar comportamento é difícil, a cor também é. Eu vou falar do som também, o som é muito legal. Mas a cor,
que a gente costuma fazer? Por exemplo, vamos pegar um tubarão como exemplo. Como que é um tubarão? A cor de um tubarão? Ele é metade. Em cima, ele é escuro. E embaixo, ele é claro. Por quê? O ambiente selecionou esses organismos. Por quê? De cima, se tem um predador vendo de cima, ele é escuro, ele se camufla com o fundo do oceano. Se tá de baixo, ele se esconde por causa do sol. É o ambiente selecionando aqueles organismos mais adaptados, aquelas espécies mais adaptadas. Então, na paleontologia, a gente tenta fazer isso. Como que é o ambiente que aquele organismo vivia? Então, através de paleoambiente, que é uma parte da paleontologia que estuda o ambiente, tenta entender como era o ambiente. Com essas inferências, você consegue saber a cor do bicho. Então, tipo, ele se comportava. Ele é uma região mais desértica, então ele é mais amarelado. Exato. Daí, da floresta, ele é mais esverdeado. Isso, exatamente. Da hora demais. Vamos deixar ele mostrar as coisas que ele trouxe? trouxe isso aqui tanta... é legal. Vamos lá. Vai dar As pra... curiosidades. Cara, Tem esse eu aí, o daqui Diplodocus? É meu... Ele mostra pra ele. Pra aqui, câmera. Levanta um pouco. esse aqui é meu xodózinho. Quem que é? É um quadro, é uma ilustração, inclusive, de uma ilustradora que eu gosto muito, ela é daqui de Ribeirão, é a Júlia. Isso aqui é um crocodilo. É um crocodilinho, você não tá vendo aí, né, B? Nossa, ele tinha... E agora? Eles eram assim mesmo? Eles tinham o braço longo, assim? Exatamente, eles andavam na terra. Eles não eram aquáticos. Acho que aqui foi melhor. Boa. Eles não eram aquáticos, eles eram terrestres e os membros eram abaixo do corpo. É tipo um dragão de Komodo. Tipo um dragão de Komodo. É. Parece com um lagarto teiu, sabe? Os que eu estudo são herbívoros. Esse daqui é exatamente um que eu estudo. Ele chama armadillosucus. Por que ele chama isso? Armadillo é tatu, em inglês. E sucus, S-U-C-H-U-S, é uma palavra que faz referência a crocodilo. Eu não vou lembrar o nome da língua agora. Então, literalmente, o nome dele significa crocodilo tatu. Ele tem esse nome porque ele tinha uma carapaça nas costas muito parecida com o de um tatu. Mas ele era um réptil. Então, esse aqui é o armadillosucus. Olha a corzinha dele. Muito parecida com o ambiente. Esse daqui são titanossauros, que são os pescoçudos que a gente tinha falado. E é muito legal porque essa ilustração ela é uma ilustração cientificamente correta. Então, isso aqui tá propositalmente aqui. Então, vocês veem que tem alguns passarinhos nas costas deles. São passarinhos oportunistas, que ficam em volta para viajar junto com esse grande grupo de dinossauros. E aqui tem um abelisauro, parecido com o Carnotauro, só que é o crânio. Então, ele morreu. Aqui a gente tá falando de uma região que tá voltando da estiva. Então, ela tá voltando de um ambiente, de uma época de seca. Então, muito provavelmente ele morreu por causa da seca. E agora ele tá... Nossa, que da hora. São passarinhos? Aqui são. Não sei se são passarinhos, porque passarinho é uma ave. Então, Cara, mas é muito parecido com os de hoje. E eram assim mesmo? Sim. Existiam, né? Eles existiam. Eles coexistiram. Tubarão e polvo também é mais antigo até. É mais que antigo. dinossauro, né? E tem passarinho oportunista Iguais hoje em dia também, Tem passarinho. Esse comportamento ele existe. A gente costuma na paleontologia fazer isso. A gente olha pro hoje e olha pro passado. Um comportamento que é feito hoje, se ele tem determinadas características semelhantes com o do passado, muito provavelmente eles faziam a mesma coisa. Puta que show, mano. E isso daqui? Esse saquinho aí? Esse aqui bala? Vou mostrar esses daqui primeiro, que são réplicas. Répteis. Isso daqui... Não, são réplicas. Réplicas. Isso aqui é um trilobita. É um artrópode que viveu isso aqui. Quer que viveu levanta? Assim. Ele viveu basicamente em conjunto com todos os animais durante todos os tempos. Bastante persistente. Ele tinha vários tamanhos. Mas ele é um artrópode. Parecido com, sei lá, um caranguejo aí, vamos colocar. Caranguejo, aranha. Acho que ele é mais aparentado das aranhas. Então ele tem esse nome porque ele tem 3 lobinhos. Ele é dividido em 3. Então, isso é uma réplica. Isso aqui, Parece um alien. isso aqui existiu mesmo e ele tem várias formas. Se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar vários bichos malucos, assim. Muito legal. Esse aqui, pra quem gosta de Pokémon, é uma amonita. E é literalmente o nome do Pokémon. O Pokémon chama Ammonite, né? E esse fóssil chama amonita. É um fóssil de amonita. É um gastrópode, Tá passando ali.
É um molusco. É um fóssil propriamente. Não, esse aqui não. Ah, Esse aqui é uma réplica também, de gesso. Deixa eu ver. Esse daqui... Isso aqui é tudo pra fim didático. Tá? Isso aqui vai voltar pra universidade em algum momento. Aqui tá comigo. Não é seu, não? Não é meu. Tá. Ele roubou. Tomara Isso que o aqui vai pessoal da voltar faculdade pra não universidade em algum Esse é o momento. ossinho do meu cachorro. Isso aqui não é um osso. Isso é um dog chow. Isso é um vestígio. Lembra que eu falei? É uma marca. Isso aqui é um tubo de verme. Isso aqui é um verme, uma minhoca. Muito provavelmente fez um buraco em algum momento no Cretáceo. E esse buraco foi preenchido com... cara, desculpa. Cara, Como é que vocês sabem disso? Não tem como, meu. Foi preenchido com um material que solidificou e virou uma rocha. Então isso aqui é um tubo de verme. Deu pra ver? Cara, que bizarro, mano. Um verme de milhões de anos atrás fez isso daqui. Fez isso daí. O que talvez seja um dos mais legais. Esse é um pedaço de dinossauro. Nossa, isso é legal. Por quanto eu consigo vender, assim? Isso é suposição. Isso aqui? Nada. Depois tem uma pergunta a respeito Isso disso. virar caco, isso aqui, provavelmente. É um pedaço? Você sabe de onde? Não. Eu sei. Um osso longo, talvez. É um dente. Braço, perna. Olha, vou perguntar já, senão eu vou esquecer. Recentemente eu vi no... É uma boa justificativa pra pergunta. Acho que foi no G1, que eu até mandei pra vocês, que teve um leilão de de um crânio de Tiranossauro Rex, que foi vendido por não sei quantos milhões. E como que ele... Se é do governo os ossos de dinossauro, como que eles conseguem vender num leilão? Mas isso é governo do Brasil, né? Mas outros países têm outra legislação. A Rússia fez sopinha de mamute, velho. Então, às vezes, deve ser outro país. Essa é uma discussão. Foi nos Estados Unidos, esse leilão. Nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos é aberto. Inclusive, você achou o petróleo também é seu, né? O petróleo também é seu. Inclusive, eu falei assim no grupo, assim, eu falei... Cara, se eu fosse milionário, era uma coisa que eu queria ter na minha sala, assim, era um crânio de Tiranossauro Rex. Talvez o de Tiranossauro Rex você possa ter, porque é dos Estados Unidos, então talvez você possa comprar, mas no Brasil você não pode, é ilegal, é complicadíssimo, uma discussão, assim, que bem acalorada na paleontologia com relação à compra de fósseis. Tem uma galera que é a favor, tem uma galera que é contra, mas, eu não sei se vocês viram, recentemente devolveram um fóssil nosso, que era, inclusive, tem a pena do bicho fossilizada. Ele chama Ubirajara, o fóssil. É o Ubirajara jubatus. Esse fóssil ele foi retirado do Brasil em 1970. E por alemães. Ele foi vendido, ele foi levado, se não me engano, não foi nem vendido. Ele foi levado mesmo. As pessoas vieram pra cá, encontraram o fóssil e levaram embora. Exatamente. E levaram pra lá, publicaram um trabalho recentemente com um dinossauro sem nenhum brasileiro na pesquisa. Nenhum, não tinha nenhum, só europeu. A galera no Brasil usou todas as armas e trouxe de volta. Foi repatriado. Com a gente. Cancelaram levaram o artigo. Jairzinho embora. A gente trouxe o dinossauro, os Não, e os pesquisadores. caras terem a cara de pau de colocar o Birajara de nome é sacanagem, né? Europeu, cara. Aí... Então a gente agora tem o bicho de volta, o trabalho foi cancelado, vai ser republicado, eventualmente vai ser retrabalhado. Só que isso tem, assim, fósseis do Brasil inteiro, no mundo inteiro. Que a galera veio, pegou, sem autorização, e levou embora. Porque o Brasil é muito grande, né? Tem que ter muitas espécies aqui no Brasil. Tem muita coisa. A origem dos dinossauros é brasileira. Jura? O quê? Caralho! Aê! What? Como assim? Explique. Tem uma região Nos honre. no Brasil, que é no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem os fósseis provavelmente mais antigos do Brasil. Então, lá no começo do Triássico, né? Eu falei Triássico, Jurássico, Cretáceo. O Triássico é onde surgiram os dinossauros. E essas rochas datam do Triássico. E a gente já encontrou o que é considerado o fóssil mais antigo do planeta. Caraca, de dinossauro, que é considerado um dinossauro. Então... Cara, e não divulgam. Cara, o duro é que divulga, mas é tão difícil. Ou não chega Não chega na grande mídia, né? Eu acho que fica mais no nicho, né? Divulga ali, Jornal Nacional, Fantástico, sei lá, 3 minutinhos, 4, acabou, ninguém nunca mais fala, sabe? Se fosse nos Estados Unidos, eles divulgariam, chegaria na grande mídia, fariam filme, fariam série, lançariam um livro, lançariam um documentário. O Brasil é fenomenal, cara, pra paleontologia, assim. Ô, Bruno, e já acharam algum fóssil de dinossauro em Sertãozinho? Não.
Em Sertãozinho, não. Mas não, é uma região não propícia? Não que eu saiba. Não, também. Não, ia no rancho já, cavalo. Não, também. Não que eu saiba, Aham. tá? Porque aqui é uma região terra vermelha, né? O que é a terra vermelha? Ela é... Você tem a solidificação do magma. Uhum. O magma ele é rico em ferro. Só que esse magma, quando ele é exposto, ele seca e aí ele vira uma rocha que a gente chama de brita, Uhum. sabe? A rocha brita, preta, Uhum. aquilo é rocha magmática seca. Essa rocha exposta ao ambiente, ela vira terra vermelha, Uhum. né? Então, que é porque o ferro, ele oxida em contato com o oxigênio e vira terra vermelha, ótima para cultivo, tanto é que a gente né, vive numa região canavieira. Então, não tem fóssil, porque era magma. Uhum. Era magma solidificado, não tem como ter, assim... Não vou falar não tem como, porque vai que alguém algum dia acha, mas é muito difícil ter fósseis nessa região. Então, pra ter fósseis em Sertãozinho, deveria ter sido uma região provavelmente de deserto, e aí esses organismos morreram no deserto e fossilizaram. Uma região próxima aqui que era deserto, Marília, Monte Alto, tem outra cidade aqui próximo, Araraquara, São Carlos, todas as regiões que ali eram um deserto. Que é possível encontrar fósseis. Monte Alto vale a pena pra caramba conhecer, cara. Vale a pena conhecer. Nossa, legal, cara. Tem algum parque que você recomenda, assim, um parque... De dinossauro, de paleontologia? De paleontologia. Monte Alto. Monte Alto. Tem um museu de paleontologia de Monte Alto. A gente foi lá com a escola já. Acho que é algo bem cultural do Sertãozinho, né? É o que tem um dinossauro lá na frente. Uma réplica verde, assim. É um brontossauro aquilo lá? Não, é um titanossauro. Nossa, eu lembro ainda até As hoje. criancinhas tentando No Brasil... Eles metiam graxa. Pra gente se sujar, a gente subia, você não conseguia. Recomendo Monte Alto e Uberaba também. Tem o Parque dos Dinossauros de Uberaba. Tem o Museu de Dinossauros. Trabalhei no museu, já fui guia. Então. Justamente. Eles é do Museu dos Dinossauros de lá. De Uberaba. Então aqui tem uma reconstruçãozinha do que era o paleoambiente de Uberaba. Uberaba era assim? Uberaba era assim. Não tá muito diferente, você falando na época Dinossauro de grande. Aqui os crocodilos, tem muitos crocodilos, tinham muitos crocodilos em Uberaba. Inclusive crocodilos que se enterravam. Isso é uma característica E a muito pergunta, legal. quem tirou essa foto, então? Eu vou ter um nome aqui. No braço aqui, Aqui? Assim? Pra frente? pra frente. Aqui é um paleoambiente. Isso é lá do Museu dos Dinossauros de Uberaba, em Perópolis. E esse aqui é um crânio de um crocodilo também. Esse que você falou que é do tamanho da mesa. Não, esse não era... Tá bom, ele pode ser do tamanho da mesa. O crânio? Não, o crânio não. tá. O bicho crocodilo. inteiro. Tá 3 doido, metros de bicho. comprimento. Esse aqui, ele chama Uberaba sucus. É mesmo? Ele tem crocodilo... Na verdade, o nome completo dele é Uberaba sucus terrificus, que é o nome de espécie, ele é sempre duplo, né? É o nome do gênero, o nome de espécie. E aí, o nome dele significa o crocodilo terrível de Uberaba. Que da Legal, hora. gostei. É bem, Melhor que Jairzinho. Bem maneiro. Ô, Bruno, mas você fala que você estuda crocodilo, jacaré não? Não, jacaré não. Jacaré é um grupo dentro de um outro grupo maior que chama crocodiliformes. Nossa. Jacaré é mais recente. Mas você estuda então crocodilo e o outro? Qual? E agora? É crocodilo e... Jacaré? Não. Tem outro, não tem? O gavial. Não, os tipos de crocodilos ali, o jacaré. É crocodilo, jacaré e... O gavial. Gavial? Você tá pensando no... É que eu ia perguntar qual a diferença dos dois, de crocodilo e jacaré. Bernardo corrigindo o Bruno. Não, tô corrigindo. Não, é porque tem... Me sumiu o nome agora, mas... É crocodilo, jacaré e a pessoa chama de aligator, né? É isso. Alligator, né? Eles falam nos Estados Unidos. Aligator é jacaré. É o nome que eles chamam lá fora, porque jacaré ele é muito brasileiro. Qual que é a diferença? Então, perguntei. São 3, os atuais, né? Sim. São viventes, são aquáticos, muito parecidos entre si. Mas o crocodilo e o jacaré são os que mais se assemelham. Falando assim, de forma bem por cima. O crocodilo, ele tem o focinho em formato em V. Então, você olha para um crocodilo, o focinho dele vai afunilar para frente, assim. E os dentinhos dele são entrelaçados. Você olha de lado, assim, a dentição dele faz assim. O jacaré, o focinho dele é em formato de U. Então, ele é arredondadinho. Bico largo. E os dentes dele é só a parte de cima. E o gavial, ele é um bicho muito diferente. Ele é compridão, assim. Ele é muito esquisito, só existe na Índia. É um bicho que tá entrando em extinção porque ele vive no rio Ganges. Tá. É um ambiente meio difícil pra ele, né? E acontece de tudo lá. Só que assim, exceções existem.
Você tem crocodilos que são parecidos com jacarés, e você tem jacarés que são parecidos com crocodilos, e você tem crocodilos que são parecidos com gaviais. Que inclusive é o crocodilo que tem mais acidente, é o crocodilo que parece um gavial, porque o gavial ele é muito manso. Só que o crocodilo é muito bravo. Então a galera chega perto desse crocodilo achando que é um gavial, e ele... Nossa, essa é a melhor evolução que já teve pra ele, né? Essas espécies... Pode vir. Não conseguem cruzar uma com a outra. Não. O conceito biológico de espécie, ele é bem restrito quanto a isso. São espécies, para ser considerado espécies diferentes, você tem que ser morfologicamente parecido e gerar um descendente fértil. Ah, entendi. Então eles não conseguem cruzar, por isso que eles são espécies diferentes. Mas existem milhares de outros conceitos de espécie, por exemplo, da paleontologia não dá para usar esse. A gente usa o conceito morfológico. É morfologia diferente, é outra espécie. Qual é o seu dinossauro preferido? Meu dinossauro preferido é o... Não. O Diplodocus. Nossa. É uma boa. Mas é o Parasaurolophus. Parasaurolophus, ele é um dinossauro que não tem no Brasil, mas ele é... Vocês vão saber qual é. É aquele que tem uma crista gigante, assim, ó, que vem até aqui pra trás. Parecendo um chifre. Que ele aparece no Ele aparece no Jurassic Park. Ele é altão, assim, também. Ele é altão, bípede, né? Anda com as duas patinhas. Eu sei qual é. E ele tem um... Aquilo é o nariz dele. Ah, é? É uma extensão do nariz. É o osso do nariz dele que vem até aqui pra trás. E ele servia pra vocalização. Saía, emitia por aqui? Emitia som por aqui. E vocês conseguem saber como é o som por réplicas, assim, de então, 3D do... Não dá. É igual uma galinha. Igual assim, grita igual galinha. A gente tava falando do som. Não dá pra delimitar como que ele fazia som, né? Então o que dá pra chegar mais... Dá pra chegar mais próximo, assim como a cor, assim como a morfologia. O osso interno do ouvido, dá pra gente saber como era, ele é preservado. Então, a gente consegue medir a frequência com que ele ouvia. Então, ele ouvia em determinada frequência, significa que o som que ele emitia é em determinada frequência. Então, isso é o máximo. Máximo. É o máximo. Não dá Mas pra eles produziam sons que nós ouvíamos. Sim. Não é igual morcego, Sim, não. por exemplo. Eles falavam, a gente nem A sabe. gente nem sabe, já tinha um dialeto próprio. Latia igual cachorro. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Só para fechar, Bruno quiser, fala como está a sua profissão hoje no país, investimento, em estudo, trabalho. E se quiser também divulgar alguma coisa... A paleontologia, ela é basicamente, como eu falei, né? A micropaleontologia tem bastante investimento por conta de estar ligado ao petróleo, de ser algo economicamente viável. A paleontologia que eu estudo não é economicamente ativa, não tem um ramo da paleontologia que eu estudo que é direto ligado à indústria. Então, o investimento, ele é público. Ele é unicamente público. Então, tudo que a gente recebe para trabalhar é estatal, é da União. Então, a gente trabalha através de bolsas, né? Ou como pesquisador, aí pode ser que a gente receba salário se a gente for vinculado a uma universidade, mas a gente tem que estar vinculado a uma universidade. Não existe um centro de pesquisa, mas eu não conheço, que seja de uma empresa privada que pague pesquisadores para paleontologia. Então, assim, é um trabalho que é investimento do governo. Então, assim, a gente tem que prezar por esse tipo de situação. Então, hoje eu trabalho eu sou aluno de mestrado, então o meu trabalho é a pesquisa. Então eu trabalho com pesquisa dentro de um laboratório de paleontologia e eu recebo uma bolsa de uma agência de fomento do Estado para poder realizar a minha pesquisa. Mas isso tem que estar vinculado numa universidade, num programa de pós-graduação, tudo mais. São várias... Sim. E uma profissão que gera tanto apelo, né, para a imaginação, muito para o lúdico. Mas é muito legal. A gente se conhecer também, né? A gente conhece nosso planeta. Exatamente. Pela questão do tempo. Pela questão do tempo. Você pegar um bicho que viveu há 65 milhões de anos. O que é 65 milhões de anos perto do tempo de existência do ser humano? A gente tá aqui há, sei lá, nosso ancestral mais antigo surgiu há 2 milhões de anos no máximo. Mano, bizarro isso. O bicho viveu quase 65 vezes mais que a gente. Eu vou voltar agora pra casa mudado. Não vou mais assistir Jurassic Park da mesma forma. Mas é um filme muito bom, tá? Voltando a falar do Jurassic Park, ele quebrou paradigmas importantíssimos para a paleontologia. É um filme cientificamente não correto ali, né? Entre aspas, mas vale muito a pena conhecer esse filme. Última pergunta, então. Se eu ficasse parado na frente de um T-Rex, ele me comeria?
Provavelmente. Ou ele pisaria em você. Nem liga aí, um negocinho desse tamanho. Vou pisar, não tô nem aí. Pô, não vou nem palitar os dentes depois. Ô, Bruno, brigadão pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Valeu demais. Cara, você me quebrou vários paradigmas aí, mas me ensinou bastante. Que bom. Muita Todos coisa que eu não nós. fazia Cara, eu ideia. particularmente eu adoro dinossauro, o Bernardo sabe, que ele me conhece desde pequeno, assim, eu sou fissurado por dinossauro. Quando eu era criancinha, eu tinha coleção de bonequinhos de dinossauro, então pra mim foi um prazer gigante conversar com muito você e bom. conhecer você. Muito bom. Prazerzão. Cara, e gente. tem muito mais coisa pra falar, e você é de Sertãozinho, a gente vai te chamar mais vezes. Pô, pra com continuar a certeza, eu tô conversa. aqui sempre que Você vocês é da quiserem. terra onde não tem dinossauro. Onde não tem dinossauro. Uma pena. Mas quem sabe a gente não acha o primeiro, né? Exato. Quem né? sabe. E onde você tá no Rio de Janeiro? Tem dinossauro no Rio? No Rio, na cidade do Rio de Janeiro, não. Não. Perto ali, Itaboraí, talvez... Não, Itaboraí, talvez não. Itaboraí talvez seja uma das maiores bacias de estudar de fósseis de mamíferos do planeta, assim. Um lugar Caramba, que magnífico show. pra se estudar Brasil. mamífero. Do ladinho do Rio de Janeiro. Bacia de Itaboraí. Legal. Taubaté também, mas Taubaté é São Paulo, né? Então, ali também tem bastante coisa. Mas no Rio de Janeiro... Ah, legal, cara. Valeu. Brunão, muito obrigado, cara. eu que pela agradeço, presença. gente. Obrigado. Valeu, T-Rex. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera!